Jesus, amém? Amém. Quantos estão alegres com o Senhor Jesus? Diga glória a Deus. Glória a Jesus. Eu também estou alegre com Jesus, porque eu já posso sentir a presença de Deus no ambiente. Porque aonde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor também se faz presente. E a maior alegria do crente é quando a presença de Deus está no ambiente. Glória a Jesus. Meus irmãos, sem mais delongas, vou ser breve e objetivo. Lucas capítulo 19, amém? O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Ivaldo, da pastora Roberta, amém? Em nome de Jesus, a qual tem sido os meus pastores já faz 5 anos já, hein? Rapaz, é bom, hein? Sou grato a Deus pela mocidade de Filadélfia, sou grato a Deus pelo grupo dos varões, sou grato a Deus pelo grupo das irmãs, sou grato a Deus pelo grupo das crianças, sou grato a Deus por cada obreiro desta casa, porque tem sido como uma família para mim, amém? Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera eu. Glória a Jesus. Lucas capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tem defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Pode se aceitar, glorificando o Senhor com as palmas, em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus eu lhe peço que não vinha ser eu, mas vinha ser o teu Espírito Santo, porque a tua palavra, meu Deus, ela corta, porque a tua palavra é como espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do Espírito. A tua palavra é como espada que penetra e tem poder para transformar, tem poder para curar, tem poder para restituir, tem poder para mudar a mente, tem poder para mudar o coração. Ela tem poder, Senhor da glória, e eu lhe peço pelo poder da tua palavra, meu Deus, usa a minha vida, meu Deus amado, em nome de Jesus, que teu santo nome venha ser glorificado, não por causa de mim, mas porque o Senhor é bom. É o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra em que o autor que escreve este evangelho é Lucas. E algo importante nos evangelhos é que existem 4 evangelhos. O evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei. O evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo. E o evangelho de Lucas apresenta Jesus como homem. E o evangelho de João apresenta Jesus como filho de Deus. Lucas vai apresentar Jesus como o homem perfeito, homem que não tem pecado, o Deus que se fez 100% homem, que habitou na terra, e durante toda a sua vida na terra
Ele é o segundo Adão, o homem que estava na terra, mas só que diferente de Adão, não cometeu pecado, mas do começo até o fim fez a vontade de Deus. Jesus, pelo Evangelho de Lucas, é apresentado como homem perfeito, e como homem perfeito ele fez a vontade do Pai, e como homem perfeito andou debaixo da vontade de Deus. E coisa interessante é que Jesus, ele está fazendo a obra. Jesus, ele está caminhando, fazendo cura, fazendo milagre. Mas só que tudo que Jesus fez no seu ministério não foi em vão, mas tudo que Jesus fez foi debaixo de um propósito. Tudo que Jesus fez, ele não fez por mero acaso. Tudo que Jesus fez foi debaixo da vontade do Pai. O que eu aprendo com isso? Tudo que você for fazer, faz debaixo da vontade do Pai. Eu vou pregar, mas eu vou pregar debaixo da vontade do Pai. Eu vou louvar, mas eu vou louvar debaixo da vontade do Pai. Eu vou na entrevista de emprego, mas eu vou debaixo da vontade do Pai. Eu vou fazer a obra, mas eu vou fazer debaixo da vontade do Pai. Você pode ver, quem não faz a vontade do Pai só quebra a cara. Me prova na Bíblia, filho pródigo. E quando eu estava na casa do Pai, pastor, tinha pão, tinha veste, tinha alimento, tinha anel no dedo, tinha sandália no pé. Mas no dia que o filho pródigo disse: eu não quero mais fazer a vontade do meu Pai, eu não quero mais estar na casa do Pai, ele gastou tudo e quebrou a cara. Teve que comer pelota de porco, porque saiu fora da vontade do Pai. Por isso que Jesus, ele é o varão perfeito. O varão perfeito. Irmão, eu e você é imperfeito, mas Jesus é perfeito. Eu e você é pecador, mas Jesus, ele é perfeito. Eu e você é miserável, pobre e nu, mas ele é perfeito. Por Jesus ser varão perfeito, ele pega eu e você, pastora Roberta, que é imperfeito, e fazendo você perfeito na presença de Deus. Jesus, que é varão perfeito, pega eu e você, que é miserável, que é sujo, e fazer você ficar limpo como a lã da ovelha, fazer você ser alvo como a neve. Eita, glória a Deus. Levanta a tua mão, quem crê aqui no varão perfeito? O varão perfeito está na casa, e o varão perfeito está trabalhando no nosso meio. Eita, glória a Deus. Por que você está diante do varão perfeito? Porque estou diante de um texto que me apresenta, pastora Roberto, um varão. Estou diante de um texto que me apresenta um varão. Que varão é esse? É Zaqueu, homem rejeitado pela sociedade, homem que é considerado um pecador, varão que é considerado escória no meio do povo. Olha, mas Zaqueu não é rico? É rico. Olha, mas Zaqueu não é chefe dos publicanos? É verdade. Mas só que ele é pecador, ele é miserável, ele é desprezado, pastor. Mas só que estamos diante de um texto do varão perfeito se apresentando. Zaqueu é homem pecador, mas o varão perfeito se apresentou para ele, pastor Roberto. Zaqueu é miserável, mas o cantante da Galileia, o rei dos reis, o senhor dos senhores, se apresenta para ele. Jesus está fazendo a vontade do Pai. Eu imagino Jesus virando para a multidão que o seguia, porque Jesus fazia muito milagre. Eu imagino Jesus tendo na sua cabeça: eu vou dar uma passada lá em Jericó. Eu imagino Jesus falando para alguém dizendo: Jesus, mas para que você quer ir para Jericó? Para que você quer ir para lá? Irmão, quando você vai estudar a Bíblia, você vê que Jericó é uma cidade próspera, é uma cidade que tem muito comércio, é uma cidade que tem muito dinheiro, é uma cidade que morava sacerdotes. Então imagina Jesus dizendo: eu vou lá para Jericó.
sacerdote? Eu imagino Jesus dizendo, eu não vou para a casa do sacerdote. Você vai passar algum comércio lá em Jericó? Eu imagino Jesus dizendo, eu não vou fazer nenhum comércio. Mas é esse Jesus dizendo, eu vou lá na casa de Zaqueu, que ninguém dá nada. Eu vou lá na casa de Zaqueu que é pecador. Eu vou lá na casa de Zaqueu que é rejeitado. Eu vou lá na casa de Zaqueu que ninguém dá nada. Eita glória! Irmão, Jericó era uma cidade rica. Irmão, não ia pregar hoje, mas eu estava pesquisando porque eu precisava estudar para pregar. E a cidade de Jericó era uma cidade que morava sacerdote. E sacerdote é que nem pastor. O sacerdote na Bíblia representava o próprio Deus na terra. A Bíblia diz que os sacerdotes carregavam na testa santidade para Deus. Mas só que quando você vê Jesus falando com o sacerdote, você vê que sacerdote não é santidade para o Senhor. Porque Jesus, ele mesmo disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Meu Deus! Olha, imagina Zaqueu, que ninguém dá nada. Eu imagino Zaqueu que é desprezado. Eu imagino Zaqueu que aonde passa o povo olha com cara feia para ele e fala, Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece, Senhor, meu Deus, me dá graça, Senhor, meu Deus, me perdoa. Aí Jesus está indo para Jericó. No caminho de Jericó tem outro homem miserável, tem outro varão imperfeito. Quem é? Bartimeu. Ele está lá na beira do caminho, mendigando, e Jesus passa. E a multidão que andava com Jesus, olhando para aquele homem, clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela multidão falando para ele, cala-te, fica quieto, porque ele não vai te ouvir. Aí vem Bartimeu de Rei, eu sou pobre e miserável, mas ele é varão perfeito. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quer dizer miserável. Córdia quer dizer coração. Bartimeu está dizendo, olha, esse coração miserável que eu sou. Porque o coração, a pastora Roberta não conhece. O coração, o pastor Ivaldo não conhece. O coração, o Renato não conhece. Coração só quem conhece é Deus. Coração, só quem conhece é Deus. Aí imagina um povo falando, Zaqueu, esse daí eu conheço, esse daí, ó, ninguém dá nada para esse daí, é um traidor. Porque todo judeu que trabalhava como cobrador de impostos era como um traidor para o seu povo, porque trabalhava para Roma. Mas eu imagino Jesus dizendo, eu conheço o coração. A Bíblia diz que ele esquadra o coração do homem. A Bíblia diz que ele conhece o oculto, o profundo e também o escondido. Quando Jesus faz um milagre na vida de Bartimeu, a Bíblia diz que Jesus entra. E a Bíblia diz que Jesus está passando. E a Bíblia diz que Zaqueu, quando ele ouve que Jesus está na cidade. Pastor Roberto, olha que coisa linda. Zaqueu era rejeitado, mas ele não estava nem aí para quem estava rejeitando ele. Se estava falando mal dele, ele não estava nem aí. Por quê? Porque Jesus chegou na casa. E quando Jesus chega, eu não estou nem aí se estão falando mal de mim. Quando Jesus chega, eu não estou nem aí se estão falando mal de mim pelas costas. Quando Jesus chega, eu só quero tocar nele. Deixa eu te perguntar, quando Jesus chega, o que tu faz? Quando Jesus está na casa, o que tu faz? Quantas vezes Deus já me revelou nessa igreja? Jesus passando no meio do povo e o povo assim. Jesus está passando e tu nem está vendo. E Bartimeu que era cego viu mais do que muito crente. Quando Zaqueu viu Jesus chegou, eu imagino Zaqueu pequenininho. Cadê? Tem uma criança aqui? Vem tu, Maria. Vem tu, Maria, vem. Glória a Jesus. Glória a Deus. Espera, Micael, vem aqui rapidinho. Glória a Jesus. Irmãos,
estão ali. Isso, aqui. Vira para frente da igreja. Eu imagino Zaqueu pequenininho, de baixa estatura. Mas quando ele ouviu que é Jesus, aquilo que estava na frente dele, ele passou. Ele estava nem aí, porque ele queria ver quem era Jesus. Qual é o impedimento que tem te impedindo de você vir para a casa de Deus? Qual é o impedimento que tem te impedido de adorar o nome dele? Qual é o impedimento que tem te impedido de você orar e buscar a presença de Deus? Só que é de baixa estatura, rompeu a multidão porque você não quer romper. Zaqueu, que era pequeno, estava nem aí para a multidão e decidiu ver quem era Jesus, porque eu e você não quer vir para a igreja, porque você não quer abrir a boca para adorar. Aí depois fala, Senhor, por que minha vida está assim? É porque não adora, é porque não abre a boca, é porque não rompe multidão, é porque fica olhando só para o homem, mas não olha para Deus, fica olhando para o homem imperfeito, mas não olha para o varão que é perfeito. E tanto de gente que olha para o varão imperfeito, mas não olha para o varão que é perfeito, que é Jesus de Nazaré. Irmãos, a Bíblia diz que ele que conhecia Jesus, meu Deus, Zaqueu vai subir na figueira brava. Zaqueu vai subir, eu estudei a figueira brava, era uma árvore torta. Porque era uma árvore pequena e torta. Por quê? Porque por a árvore ser pequena, ele decidiu subir porque facilitava para ele poder ver Jesus. Mas a árvore brava, mas ele estava nem aí, ele subiu do mesmo jeito. E tem gente que não quer subir na figueira brava porque dói. Tem que subir, tá doendo, mas tem que subir. Tá machucando, mas tem que subir. Tá doendo, mas você tem que subir no altar para pregar. Tá doendo, mas tu tem que subir para louvar e adorar. Eita glória! Irmão, imaginou? Já imaginou Moisés? 120 anos. Aí ele ouviu a voz de Deus: ei Moisés, sobe aqui no monte. Mas eu tenho 120 anos, Senhor. Eu te sustento, sobe. Eu te sustento, levanta. Eu te fortaleço, levanta. Eu te fortaleço, levanta. Mas por que eu tenho que subir? Porque quando tu subir eu vou me revelar. Quando tu subir eu vou te mostrar. Quando tu subir eu vou. Declamando. Eu vou fazer. Me prova na Bíblia. Zaqueu sobe, pastor. E quando sobe, aquilo que ele mais queria acontecer. E o que aconteceria? Imagina Jesus. Zaqueu sobe. Jesus dizendo: ei Zaqueu, tu subiu e eu te vi. Tu subiu e eu te vi. Tu orou e eu te vi. Tu jejuou e eu te vi. Tu subiu e eu te vi. Quando Zaqueu sobe, Jesus fala: ei Zaqueu, tu é pequenininho, não é? Tu é baixinho ao Cristo, não é? Brincadeiras à parte, Cristo. Tu é pequenininho, não é? Pois só porque tu subiu, eu te vi. Só porque você subiu na figueira brava, eu te vi. E hoje eu te digo, Zaqueu, desce depressa, porque tu vem hoje repousar na tua casa. Zaqueu sobe, só para ver, mas teve que descer para Jesus fazendo morada. Eita Deus da glória. Tem momentos no Evangelho que você vai subir, e tem momentos que você vai ter que descer. No Evangelho vai ter momentos que você vai estar lá em cima, mas vai ter momentos que você vai estar lá embaixo. No Evangelho vai ter momentos que você vai ser muito conhecido pelos homens, mas vai chegar um momento que Deus vai te esconder diante dos homens. Uma hora você está lá em cima, depois você está lá embaixo. Mas qual é o mais importante? Estando em cima ou estando embaixo, eu tenho que estar com Jesus. Estando em cima ou estando embaixo, eu tenho que estar com Jesus. Tendo a bênção ou não tendo a bênção, eu tenho que estar com Jesus.
Bíblia diz o quê? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? Zaqueu entendeu, não tem por que ter dinheiro. Zaqueu entendeu, não adianta eu querer ser reconhecido pelos homens. Zaqueu entendeu, não adianta eu querer ser chefe nos públicos. Eu tenho que ser conhecido por Jesus. Eita, glória a Deus. Quando Jesus faz a desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. A multidão que andava com Jesus, a multidão que viu Jesus multiplicar pão, a multidão que viu Jesus multiplicar peixe, a multidão que viu Jesus ele trazer vista para o cego Bartimeu, essa mesma multidão vai olhar para Jesus e vai dizer: o que quer Jesus na casa de um homem pecador? Eles não estavam entendendo. O varão perfeito foi aperfeiçoar aquele que é imperfeito. O varão perfeito, arabaia, decamando, foi pegar o vaso quebrado e restaurar como um vaso novo. O varão perfeito decidiu entrar na casa de Zaqueu para mudar a vida dele. Irmão, Zaqueu teve curiosidade de ver Jesus. Eu estava com a pastora Roberta, estava louvando, e o Senhor gritou: Arabai, decamando, Arabai. O Senhor falou comigo. Zaqueu teve curiosidade de conhecer Jesus, e a multidão que andava com ele não tinha curiosidade de saber quem ele era. O que tem de gente que vem para a igreja, que vem, que louva no grupo de jovens, que louva no grupo das irmãs, mas não quer conhecer Jesus, é grande. Mas por que minha filha espiritual está assim? É porque você não quer conhecer Jesus, minha filha. Eita Deus. Multidão que andava com Jesus não soube tocar em Jesus como Zaqueu tocou. Lembra a mulher do fluxo de sangue? Havia uma multidão que tocava em Jesus, mas só que uma mulher conseguiu extrair a essência. Só a mulher do fluxo de sangue conseguiu tirar um pouquinho de poder de Jesus. Meu Zaqueu, ele teve curiosidade. E quantos hoje tem curiosidade, mas não é pelas coisas de Deus, mas é pelas coisas lá de fora. Zaqueu conhecia a vida que ele vivia, e ele entendeu: não tem porquê, mas eu continuar, eu quero Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus que tem poder para fazer o cego enxergar. Eu quero conhecer esse Jesus que faz o aleijado andar. Eu quero conhecer esse Jesus que faz o homem da mão mirrada, a mão dele ficar sã. Meu Deus, é. Lembra dos discípulos na tempestade? Andava com Jesus, que milagre. Aí depois que Jesus acalma o vento, depois que Jesus acalma o mar, os discípulos olham um para os outros e dizem: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que tem poder de falar para o vento aquieta-te, e o vento aquietar? Que homem é esse que tem poder para dizer para o mar: cala a boca, e o mar fica quieto? É Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Eu creio. Quando Zaqueu sobe e desce, gera uma consequência. Jesus entra. E quando Jesus entra, o milagre que Zaqueu precisava aconteceu. Quando Jesus entra, o milagre que ele necessitava acontecer. Que milagre é esse? É o perdão. Porque imagina Zaqueu olhando para o lado e não achando perdão porque os outros acusavam ele. Ele olhando para Esther e ele não achando perdão na Esther porque a Esther acusava ele. Eu imagino Zaqueu olhando para o pastor Clóvis e não achando perdão do pastor Clóvis porque o pastor Clóvis acusava ele. Mas quando ele olhou para Jesus, ele achou perdão. Por isso que a Bíblia diz: olhai para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Eita glória. Aleluia. Glória a Deus. É fogo. Irmão, o
meu e o teu alvo ainda é um só, Jesus. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Declarando a tua vida é dele. A tua vida é dele, minha filha. A tua vida é dele. Eita glória. Quando Jesus entra, Zaqueu, ele é constrangido. Que constrangimento é esse? É o constrangimento que todo crente tem quando se depara com a santidade de Deus. Porque a santidade de Deus, pastora Roberta, ela não me faz virar santo logo imediatamente. Ela primeiro me constrange. Acontece que nem aconteceu com Adão. Quando Deus falou: Adão, hoje eu vim te visitar. Adão falou: Senhor, eu estou nu, está constrangido. Lembra de Pedro depois da pesca maravilhosa? Ele olhou para Jesus, se constrangeu, colocou o rosto na terra e disse: Senhor, te afasta de mim, porque sou homem pecador. Mas Zaqueu fez diferente. Zaqueu olhou para Jesus e disse: Mestre, tudo quanto eu tenho eu vou dar aos pobres, eu vou dar de volta, e se eu defraudei alguém eu vou dar quadruplicado. Eu vou dar quadruplicado. Jesus olha para Zaqueu e disse: Hoje veio salvação para esta casa, porque este também é filho de Abraão. Zaqueu no hebraico quer dizer puro, inocente. Por causa de Jesus, Zaqueu foi purificado. Por causa de Jesus, Zaqueu foi justificado, inocentado. Eita glória. Os homens, a multidão, colocava título em Zaqueu. Não era Zaqueu, o publicano, era Zaqueu, o pecador. Mas só que quando Jesus entrou na casa dele, eu imagino Jesus rasgando o título que colocaram nele, rasgando o título de pecador e colocando de inocente, tirando a de pecador e colocando a de puro. Aí eu lembro que o apóstolo Paulo diz aos Colossenses: Cristo, ele pagou a nossa dívida. Lá na cruz do Calvário, Jesus disse: Tetelestai, está consumado, a dívida está paga. Então não tem mais acusação do inferno, então não tem mais acusação do diabo. Por quê? Porque Jesus entrou na minha vida. Quando Jesus entra, e aqui eu finalizo o treino, você pode ver o fruto do Espírito, o arrependimento. Jesus, ele vai dizer no verso 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Enquanto para os homens aquilo não valia nada, para Jesus valia tudo. Por causa de mim e de você, Jesus move terra, Jesus move céu, Jesus move empresa, Jesus move conta bancária, por amor de mim e de você. Jesus, ele faz a obra, porque ele é Deus. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Se coloque de pé. Glória a Jesus. Amém? Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Glória a Jesus. Irmão, nessa noite eu faço que nem Zaqueu. Sobe na fogueira e olha para o varão perfeito que é Jesus. Mas eu sou imperfeito, mas o varão que é perfeito, ele se aperfeiçoa dentro de você. Em nome do Senhor Jesus, amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas em nome de Jesus.